então, pessoal, vamos lá continuar aqui. Qual é a diferença de RPA para aeromodelo? É interessante essa pergunta, né? Então a ANAC ela tem a definição dela. Ela define o que é RPA, define o que é aeromodelo. Como? Vamos ver lá, foco na regulamentação principal. Qual é o foco dessa regulamentação? O que eles queriam mostrar? Primeiro, se a gente olhar essa tabelinha aqui, que resume a lógica da ANAC em montar essa regulamentação, ele define aqui no lado esquerdo, nas linhas, uso não recreativo e uso recreativo. Lembra que a gente falou? Tudo que não for recreativo, considerado como não recreativo, e automaticamente é uma RPA, beleza? E em cima tá os tipos possíveis de voo, ou seja, o tipo autônomo, tá? Aquele que o piloto, depois que o drone levantou voo, ninguém mais intervém no voo dele, tá? Como se fosse um míssil, por exemplo. Depois que você definiu o míssil, lançou o míssil, teoricamente ninguém pode intervir mais. Tem o sistema de cancelamento, de explosão, cada um tem seu sistema lá, mas seria mais ou menos isso. Então a preocupação da ANAC é justamente essa, você criar um plano de voo onde você vai decolar daqui, cair em tal lugar e explodir uma bomba lá, por exemplo. Então assim, um voo autônomo não pode existir, alguém tem que estar responsabilizado por aquele voo, ok? Então toda a regulamentação ela nem tange esse cara daqui, ela simplesmente fala, ó, é proibido e ponto, tá bom? Não pode. Então, mas é Avante, RPA, é aeromodelo, não interessa, não pode, tá bom? Para a ANAC ela é super taxativa em relação a isso. Bem, continuando, mas eu tenho a opção então dos não autônomos. O que envolve esses não autônomos? O voo visual, o voo manual, perdão, voo manual. Eu levantei meu drone com meu controle e estou voando, esse pode. Um voo automatizado, eu planejei meu drone que ele vai decolar com o GPS dele, vai fazer uma porção de foto em tal lugar, vai voltar e vai pousar no mesmo lugar que eu planejei, vai pousar em outro lugar, não sei. O que eu fiz? Eu fiz um voo planejado, fiz um voo automatizado. Eu passo todas as informações para o drone vai lá e executa aquele plano de voo que eu passei para ele. Ponto. Esse tipo de voo pode? Pode, desde que tenha o tempo todo um piloto que possa intervir e mudar o tipo de voo de automático para o voo manual. Bem, isso aí é só fazer uma comparação. Por exemplo, quando uma própria aviação tripulada tem isso, quando o piloto decola e entra numa rota que ele vai permanecer naquela direção por muito tempo, naquela velocidade média por muito tempo, ele ativa o piloto automático e a aeronave está voando sozinha. Ela está com todos os sistemas dela ativados, está voando sozinha, controlando tudo. Não é o piloto que está ali controlando a aeronave. Muitas das vezes ele ativa o piloto, nenhum problema. Mas se precisar cancelar o piloto automático, o piloto está ali para poder cancelar e tomar as rédeas de novo, né? Pegar o controle de novo da aeronave e colocar a aeronave no solo, se for o caso, ou desviar de algum obstáculo, seja lá o que for. Tá bom? Então, se esse voo não autônomo for um voo não recreativo, então ele será considerado em toda a legislação como um RPA. O que significa? Aeronave remotamente pilotada, beleza? Ou seja, é um voo comercial, ok? Bem, mas e se ele for recreativo? Se ele for recreativo e não autônomo, então ele é considerado um aeromodelo. E aí sim, boa parte das definições dessa norma são aplicadas também a esse sistema aqui, aeromodelo, mas tem uma norma específica para o aeromodelo também, tá bom? Então beleza, então agora a gente já sabe o que a norma fala. Ela vai falar sobre os não autônomos, podendo ser recreativo ou não recreativo. Ótimo, beleza, então o que seria, quais são os tipos de RPA que a gente tem? Então o RPA eles são subdivididos em 3 classes, de acordo com o peso máximo, falo de novo, máximo, pela 4ª vez, máximo de decolagem. Vocês vão entender daqui a pouco por que eu estou falando máximo de decolagem, porque tem gente que acha que é mínimo, tem gente que acha que é médio, é máximo, tá? Pelos máximos de decolagem, no qual devem ser considerados os pesos do equipamento, da bateria, do combustível e da carga eventualmente transportada, beleza? Então, por exemplo, se eu tiver um
RPA com peso máximo de decolagem maior do que 150 quilos. Repara que ele não está falando de tamanho, não está falando de dimensões, altura, largura, profundidade, não está falando de formato, ele não está falando se é asa fixa ou asa rotativa, ele está considerando apenas o peso do equipamento, ok? Então, se ele tiver o peso máximo de decolagem de 150 gramas, ou seja, máximo, considerando todas as coisas que possa colocar dentro dele para ele voar, que ele consiga suportar voar, ele vai ser considerado classe 1 se tiver mais do que 150 gramas. Ah, mas se tiver menos, se ele tiver entre 25 kg e 150 kg, aí sim ele vai ser considerado um classe 2, tá bom? E se ele tiver um peso máximo de decolagem menor do que esses 25 kg, ele vai ser considerado classe 3. Bem, pela lógica, eu acho que todo mundo deve imaginar que a maioria dos drones que a gente tem no mundo que são acessíveis estaria nesse range aqui, né, no classe 3, tá? Então a maioria desses equipamentos vão estar nesse range aqui. Tem uma exceção em relação ao cadastro no sistema da ANAC, né, o CISANT. O que ela fala? Que todas as aeronaves abaixo de 250 gramas estão isentas do cadastro na ANAC. Bem, se está isento no cadastro da ANAC, está isento de um monte de coisa também, né? Como, por exemplo, o seguro, como, por exemplo, pedir o voo nos SARPAS cada vez que você vai voar. Então, assim, é como se eles estivessem considerando que isso aqui fosse o brinquedinho que você comprou para o seu filho, tá bom? Então, assim, o filho não vai poder voar nunca, só quando tiver 18 anos. Não, na verdade, ele vai poder voar esse tipo de aeronave, entre aspas, de brinquedo, né? Porque ela também naturalmente tem as limitações técnicas dela. Mas aí me aparece a DJI e traz um equipamento chamado Mavic Mini, onde nas especificações técnicas dele ele fala que o peso de decolagem é 249 gramas. Ponto. Aí a galera ficou louca aqui, falou, pô, não preciso fazer cadastro nenhum, esse drone vai ser o melhor do mundo, que não sei o que, não sei o que lá. E aí começou um monte de discussão, e aí foi interessante porque deixou muito claro o porquê do peso máximo de decolagem. Bem, conforme escrito na ANAC, a DJI lançou lá no sistema dela, no site dela, um Ctrl+C, Ctrl+V. Peso de decolagem da aeronave inclui baterias, inclui a hélice, inclui o cartão de memória e, consequentemente, combustível. Ou seja, tudo isso que falou aqui está tudo incluso. Aí você fala, ah, tá maravilha, tá tudo certo. Só que na legislação ele fala e da carga eventualmente transportada. E a DJI, para se libertar de qualquer tipo de problema, ele bota lá. Alguns países ou regiões não exigem cadastro, não exigem registro. Confira as regras e regulamentos locais antes de uso. Ou seja, ela tirou dela da reta. No final das contas, o que acontece de verdade? Quando ele coloca aqui, quando a ANAC coloca aqui e da carga eventualmente transportada, quando a ANAC define um equipamento, ela define o equipamento com todos os acessórios que ela tem. Se esse equipamento, por exemplo, tiver um protetor de hélice, esse protetor de hélice, mesmo que eu não decole com ele, ele faz parte do equipamento. Então, quando eu coloco o protetor de hélice no Mavic Mini, ou seja, ele vem de fábrica com essa estrutura, ele vem de fábrica, inclusive com o protetor de hélice, ele já passa dos 249 gramas e não está incluso aqui o protetor de hélice. As hélices estão, mas o protetor de hélice não está. Quando você bota ele passa de 250 gramas, logo é necessário sim o cadastro do Mavic Mini para você poder voar com ele, ok? Então, só esclarecendo um mito aí, se é necessário, se não é necessário. Eu acho que com essa avaliação aqui ficou claro por que é realmente necessário fazer todo esse procedimento. Anatel, ANAC e DSEA cada vez que for voar. Fazer o cadastro do equipamento e depois também cada vez que for voar, do equipamento do piloto cada vez que for voar. Beleza? Então é isso, pessoal. Nos encontramos na próxima aula.